Agora, dando início oficialmente à nossa aula, né, vamos falar hoje da unidade de processamento de roupas, né, ou mais comumente conhecido como a lavanderia, né, lavanderia hospitalar. Não quer dizer que seja só hospitalar, né, mas o foco principal realmente do processamento de roupas é de um estabelecimento de um porte maior, né, onde vai demandar esse serviço num volume, né, bem maior do que uma pequena clínica. Mas não que uma clínica também não precisa do processamento de roupas, sendo que muitas das clínicas também utilizam a questão das vestimentas, as roupas descartáveis, né? Então também tem esse lado. Então, assim, ele é um serviço que ele é extremamente necessário para os hospitais, mas obrigatoriamente ele não precisa estar localizado dentro de um hospital. É um daqueles serviços que podem ser terceirizados. Então, esse serviço ele pode estar localizado, né, intraserviço de saúde, ou seja, dentro da própria edificação, ou num prédio anexo, né, no mesmo terreno ali da edificação, ou é terceirizado. Assim, o que vem acontecendo muito, né, em hospitais? Claro que estabelecimentos de menor porte não tem nem sentido ter uma lavanderia, né, gente? Então, por isso que eu digo que o foco é em hospital mesmo, né? O que vem acontecendo muito é que os estabelecimentos eles vêm terceirizando esse serviço. É pela questão do custo-benefício, principalmente em grandes centros, né, onde a área, né, a metragem quadrada da área hospitalar ela é muito cara. Então, para que manter um serviço de apoio que pode ser terceirizado, sendo que o espaço físico ele pode ser utilizado, né, o espaço físico que seria utilizado pelo serviço de processamento de roupas, ele pode ser utilizado para outras finalidades, né, seja para ampliar a área assistencial, gerar novas receitas para o estabelecimento. Claro que isso aí tem que ponderar, tem uma questão de custo-benefício. A maioria dos hospitais que o nosso escritório já projetou, né, e esses que estão em andamento, não tem lavanderia. Tá? Pelo menos aqui na nossa região no sul, porque também existe empresas que prestam esse serviço de terceirização da lavanderia digamos, nas imediações ou próximas, né, a X quilômetros, né, do município e tal. Em hospitais que ficam em regiões onde não tem empresas especializadas que terceirizem esse serviço, aí realmente é mais complicado. Né? Aí, claro que é necessário ter ali o seu serviço de processamento de roupas, né? Não compensa o custo para transportar essa roupa até um serviço terceirizado que fica muito longe, e muitas vezes nem tem na região. Então, como eu falei, é uma questão de custo-benefício, né? E também os estabelecimentos que já têm esse serviço em funcionamento, como eles já têm todos os equipamentos, já tem a estrutura ali, então eles acabam mantendo esse serviço, né, do que daqui a pouco partir para a terceirização. É uma questão muito de estratégia, de negócio, mas deixando bem claro que é um serviço que ele não é obrigatório que ele fique instalado dentro do estabelecimento. A lavanderia, é importante que a localização dela fique em um local de fácil acesso, preferencialmente no pavimento térreo, ou muitas vezes no pavimento inferior, em função, primeiro, pela quantidade de equipamentos que tem, a gente vai ver depois nas outras telas, né? Dependendo do porte da lavanderia, ela tem vários equipamentos pesados, né? Então é importante que ela fique no pavimento térreo e que também facilite o acesso, seja do transporte da roupa suja das unidades geradoras até a lavanderia, como também, ao contrário, né? Da lavanderia, né, depois da roupa limpa até as diversas unidades, e também o acesso de funcionário. Geralmente, assim, a lavanderia, ela fica nos hospitais, a gente tem as áreas assistenciais, né, pensando numa setorização, a gente tem as áreas assistenciais, ali o acesso de urgência e emergência, e tem a parte, ou o bloco, muitas vezes é um bloco, né, que tem o hospital, que ele está mais destinado aos serviços, seja a questão da lavanderia, da cozinha, do próprio almoxarifado. Então a lavanderia ela fica também, digamos, numa parte mais posterior do estabelecimento. É uma área de serviço, é uma área que a gente diz assim que faz parte do bloco industrial. Essa localização, né, é importante que tenha essas características. Por outro lado, assim, a lavanderia, ela também tem muitas questões relacionadas, seja à segurança,
a questão da saúde ocupacional das pessoas que ali vão trabalhar. Por que eu digo isso? Primeiro, é um setor que ele emite ruídos, tem muita vibração, dependendo, né, em função ali dos equipamentos. A questão do calor, se não tiver uma boa ventilação, um pé direito que seja um pouco mais alto, conforme eu falei, ventilação natural, acaba ficando uma área muito quente. Odores também. Tem a questão do próprio risco de contaminação, gente, né, dos funcionários que estão ali na área suja, porque toda a roupa utilizada no estabelecimento de saúde, ela vai ser toda direcionada para a lavanderia, para a área suja. Então, dependendo do porte do hospital, a especialidade de atendimento, né, então vai vir roupa de centro cirúrgico, vai vir roupa de UTI, de pronto-socorro, enfim, de todas as áreas. E ali dentro vai ter secreção, pode ser encontrado materiais, né, pérfuro-cortantes, pode ser encontrado uma grande quantidade ali de artigos também que estão contaminados. Aí, sem contar o próprio material, né, sangue, secreção, enfim, que está nessa roupa, né, e que se o funcionário não tiver paramentado de uma forma correta, se ele não estiver utilizando os EPIs de uma forma correta, ele tem o risco também de se contaminar. Tá? Então, é uma das áreas mais contaminadas do hospital, com risco biológico muito grande, é a lavanderia. Tá? E sem contar também a questão do risco ergonômico. Esse lidar ali dentro da área, né, com a roupa, tanta roupa suja, né, que ela tem também um certo peso, a questão também depois de fazer o manuseio da roupa lavada, né, a roupa com umidade é uma roupa pesada, então todo esse manuseio dessa roupa, se os carrinhos eles não estiverem dimensionados adequadamente, se as áreas de trabalho não estiverem dimensionadas, se tiver excesso de carga, isso também pode trazer riscos, né, ergonômicos também para os funcionários. É claro que isso aí também depois todo o setor ali de engenharia e segurança do trabalho que vai cuidar, né, saúde ocupacional. Eu fiz assim um fluxograma bem simples, só para passar o principal conceito da lavanderia. Entendendo esse conceito já é meio caminho andado, ou seja, a lavanderia ela tem duas áreas bem distintas, ela tem uma área suja e ela tem uma área limpa. É igual uma CME, né, vamos associar dessa forma. Até porque assim, né, gente, a lavanderia ela vai fazer o processamento das roupas, ou seja, né, ela vai fazer todo o trabalho de reprocessamento dessa roupa para que ela possa novamente ser reutilizada. Né? E numa CME, de certa forma, é a mesma coisa. Né? A CME também ela vai fazer todo o processamento ou reprocessamento dos artigos para que eles possam novamente serem reutilizados nos procedimentos. Então, eles têm o mesmo princípio, o mesmo conceito. Entra o material sujo ou entra a roupa suja e sai o material limpo, né, desinfetado ou esterilizado na CME e na lavanderia sai a roupa limpa. Então, a gente tem a área suja e a área limpa. E o que separa essas duas áreas? É uma barreira física. Né? Mesma coisa que a CME. Né? O que separa a área suja da área limpa também é uma barreira física. Então, a lavanderia é a mesma coisa. Só que essa barreira física, ela é uma lavadora. Obrigatoriamente, em uma lavanderia, a lavadora tem que ser a lavadora de barreira. Ou seja, a roupa ela é colocada na área suja, né, nessa lavadora por uma porta, e a roupa lavada ela sai na área limpa através de uma outra porta. Então não tem essa ligação física entre essas duas áreas. E a área suja, depois a gente vai ver isso em projeto, tá, gente? E a área suja, os funcionários que vão acessar a área suja, eles vão acessar através de um vestiário de barreira. Depois tem o acesso da roupa suja, e na área limpa vai ter o vestiário também dos funcionários da área limpa, mas não tem a necessidade de ser de barreira. Tá? Então esse aqui é um diagramazinho bem simples, né? Só para explicar para vocês como é que funciona, né, essa questão do conceito principal da lavanderia. Então, a lavanderia, né, ou a unidade de processamento de roupas, ela acaba compreendendo várias etapas. Né? A roupa ela passa por várias etapas, né? O processamento compreende vários estágios. Tudo isso para que seja, né, garantido o objetivo final,
que são as condições de higiene e qualidade das roupas, né, que serão utilizadas na assistência à saúde. Ou seja, a roupa ela chega contaminada e ela é reintroduzida, né, em todo o serviço de uma forma que ela esteja limpa. Ela não está esterilizada, mas ela está limpa. Né? Claro que tem algumas roupas que aí sim elas serão esterilizadas, né, dependendo o destino na qual elas precisam ser encaminhadas, né, principalmente para o centro cirúrgico. Algumas roupas do centro cirúrgico elas serão esterilizadas, elas serão encaminhadas, né, em um determinado momento para a CME. E assim, quais são essas etapas, né, que fazem parte de todo o ciclo da lavanderia? Então eu relacionei as etapas. Depois eu vou dar uma passadinha etapa por etapa. Primeira etapa é a retirada da roupa suja da unidade geradora até o seu acondicionamento. Ou seja, essa etapa ela não acontece dentro da lavanderia. Ela acontece lá nas unidades funcionais, né? Lá na unidade de internação, lá no centro cirúrgico, na UTI, no pronto-socorro, enfim. Ou seja, a roupa suja que é gerada na unidade, ela é armazenada dentro de um ambiente, que geralmente é a sala de utilidades, que depois a gente vai ver. Tá? Então, primeiro acontece, né, o armazenamento dessa roupa dentro da unidade, e depois essa roupa ela vai ser retirada para ser encaminhada à lavanderia ou ao serviço terceirizado. Então, a próxima etapa, qual seria? É a coleta e o transporte dessa roupa suja das diversas unidades até a unidade de processamento. Ou seja, se o hospital tiver uma lavanderia no seu estabelecimento, o funcionário ele vai passar em todas as unidades, né, com um carrinho de transporte fechado. Isso aí vocês já viram, né, nos estabelecimentos. Então o funcionário vai com esse carrinho, recolhendo toda essa roupa que foi gerada, e ele vai encaminhar essa roupa até o acesso à área suja da lavanderia. Ah, mas se o hospital ele não tem uma lavanderia, um serviço terceirizado, para onde que vai essa roupa? A gente vai ver depois, mas essa roupa ela vai para uma sala de armazenamento geral de roupa suja. Tá? Então, se tem a lavanderia, a roupa, essa coleta e o transporte, ela vai ser direcionada para a lavanderia. Agora, se não tem a lavanderia, será projetado, enfim, vai ter no hospital uma sala, né, de armazenamento geral de roupa suja. Tá? E ali essa roupa ela vai ficar armazenada até a coleta, né, do serviço terceirizado, né, que pode acontecer uma vez por semana, 2 vezes por semana, vai depender também da distância, né, que esse serviço terceirizado fica do hospital. Aí é uma questão mais de contrato, digamos assim, né, e também do volume, né, do volume dessa roupa que vai ser gerada. Agora voltando para a lavanderia. Então, dentro da lavanderia, a primeira etapa seria o quê? Essa etapa ela fica na área suja. Ela vai receber essa roupa suja através, né, da etapa anterior, da coleta e do transporte. Dentro da área suja, essa roupa ela vai ser pesada, ela vai ser separada e classificada. Ou melhor, essa ordem aqui está um pouquinho diferente. Ela vai ser recebida, ela vai ser separada, depois classificada e depois vai ser pesada para colocar na lavadora. Na sequência, acontece o processo de lavagem da roupa suja. Seria na lavadora, né? Aquele equipamento de barreira que eu comentei anteriormente, né, que é a lavadora, é ali que vai ser feito o processo de lavagem. Tá? E esse processo ele tem também, né, vários ciclos e tal, que depois também eu vou comentar. Digamos que o processo da lavagem ele acontece na área suja. Até esse momento nós estamos falando da área suja, onde tem, né, toda a roupa contaminada. Próximo processo, agora a gente entra para a área limpa, após a barreira física. Então vai acontecer a centrifugação, né? A centrifugação ela vai tirar o excesso de água dessa roupa. Essa centrifugação ela pode acontecer através de um equipamento específico. Tem um equipamento que vai fazer a centrifugação, né, que é a centrífuga de roupa. Claro que ela é uma centrífuga industrial, né? Ou essa centrifugação ela já pode ser realizada dentro da própria lavadora, tá? Lavadora. Tem as lavadoras extratoras, na qual ela lava e já centrifuga.
Isso vai depender muito dos equipamentos que o estabelecimento possui, mas tem essa opção também, tá? Isso já acontece bastante. Eu vejo que em estabelecimentos mais antigos, digamos assim, não sei se antigo é a palavra correta, geralmente se tem a centrífuga. Em equipamentos que a lavanderia, ela, digamos, é mais recente, já se tem a própria lavadora extratora. Tá? Isso é muito mais prático também depois para o processo, né, e para a própria equipe, né, para os funcionários que estão nessa unidade. É um processo a menos, né, eles não vão ter que tirar a roupa da lavadora, que está uma roupa pesada, né, pensa, ela não foi centrifugada ainda, pegar essa roupa e colocar ela na centrífuga. Então tem, né, toda uma questão também do funcionário pegar uma roupa pesada, colocar numa centrífuga, né, aí entra naquela questão daqueles riscos ergonômicos, né, que eu comentei. Depois, na sequência, tem a etapa que vai ser realizada a secagem. Essa secagem, ela pode acontecer, né, nas secadoras, tem também as calandras, e também, né, tem prensas ou, né, o ferro, né, o tradicional ferro de passar roupa. Após a roupa ela ser centrifugada, ela vai para a etapa de secagem. Seguindo o fluxo, após a roupa estar seca, ela vai ser separada, dobrada, e depois ela vai ser embalada ou não. Aí vai depender do estabelecimento. Tem estabelecimento que a roupa lavada já coloca ela, né, ela coloca numa embalagem e ela fica armazenada. E tem estabelecimento que não, dependendo, né, por onde que vai essa roupa, ela não é embalada, né, com saco plástico. E após essa embalagem, ela é armazenada, vai ter uma área de estoque, né, de roupa lavada, e daí ela vai ser transportada. Ela vai ter um carrinho de roupa para transporte de roupa limpa, né, que vai ser encaminhado depois para as rouparias setoriais do estabelecimento. O que acontece, assim, até coloquei aqui embaixo, que nessa área, né, na área limpa, também pode ter uma área específica para o preparo, né, das roupas que serão encaminhadas para a esterilização. Fica muito a critério ali do estabelecimento. E geralmente também dentro dessa área limpa, se tem uma área de costura que a gente fala, né, onde acontece o reparo das peças, porque acontece muito de as roupas acabarem se rasgando, né, se rasgando, daqui a pouco a roupa aí que tem botão, perder botão, enfim, né, então geralmente nessas lavanderias sempre tem uma área ali de costura, tá, para fazer esses reparos, né, ou alguma confecção de alguma peça e tal, conforme for necessário, para dar esse suporte ali para o estabelecimento. Então, assim, gente, esse é todo o processo da lavanderia. Tem a área suja, é sempre da área suja para a área limpa, sempre segue esse fluxo, que nem uma CME, né? Da área suja para a área limpa, nunca volta, sempre esse fluxo unidirecional. Então agora eu vou falar um pouquinho a respeito de cada etapa dessa, tá? Só para ficar um pouco mais claro, para vocês, quando nós vermos as plantas no final aqui da nossa aula. Então, aquela primeira etapa que eu comentei, que é a retirada da roupa suja na unidade geradora. Essa roupa suja, ela pode vir digamos, de diversas demandas, né? Então, pode ser aquela roupa que é utilizada na paramentação, né, da equipe assistencial, pode ser o próprio uniforme da equipe assistencial. A gente está dentro de um centro cirúrgico, então, tu tem que se paramentar, colocar o pijama, colocar aquela camisa, aquela camisola, né? Então, essa roupa, depois, quando você sai do centro cirúrgico, você coloca ela num hamper e ela vai para a lavanderia. Mesma coisa, as roupas que são utilizadas ali no procedimento cirúrgico, campo operatório, aventais, compressas, toda a parte do enxoval do estabelecimento, né? Lençóis, fronhas, toalhas, cobertores. Então, sim, tem uma diversidade bastante grande, né, de roupas que são encaminhadas para a lavanderia. Varia um pouquinho, né, de cada estabelecimento. Então, essa roupa, todo esse volume de roupa que é gerada, ela é armazenada temporariamente na sala de utilidades da unidade. Ou também, né, nada impede que a unidade, em função do volume de geração, ela pode ter uma sala de armazenamento de roupa suja dentro da unidade. Nós já projetamos centro cirúrgico, que tinha 10 salas de cirurgia, onde se decidiu, ao invés de colocar a roupa suja dentro da sala de utilidades, que acaba gerando um volume muito grande, a gente criou uma outra sala
para armazenar somente a roupa suja. É uma questão de ter um pouquinho de feeling, né, de usar digamos, o bom senso, que a gente diz assim, conversar com a equipe, ter uma ideia do volume de roupa que é gerada. Mas, em via de regra, né, a gente tem uma primeira imagem aqui, que é uma sala de utilidades. Aqui tem um estrado onde os sacos de roupa suja são armazenados ou são acumulados, né? Então tem dia que isso aqui pode estar uma pilha de roupa aqui dentro. Esse hospital ele não tem lavanderia. Na sala de utilidades, muitas vezes na sala de utilidades é colocado um carrinho de transporte, então já se coloca a roupa dentro do carrinho. E assim, a sala de utilidades, além do armazenamento temporário de roupa suja, a gente sabe que também os resíduos são armazenados dentro da sala de utilidades e também ele serve também de apoio para a equipe assistencial. A gente vai ter um expurgo aqui dentro, então acaba compartilhando. Aí, dependendo o volume, essa roupa suja acaba atrapalhando a própria equipe assistencial. Uma outra imagem na sala de utilidades que tem uns hampers. Tem uns hampers com um saco plástico. Também é feito dessa forma. Ou uns hampers, nessa terceira imagem, com, né, um saco já de algodão, de tecido. Então, o importante é que vocês entendam que vai ter um local na unidade geradora onde vai ser armazenado essa roupa suja. Né? Isso aí em via de regra, tá? A coleta e o transporte dessa roupa suja, né, até a unidade de processamento. Ou, conforme eu falei antes, né, até a sala de armazenamento geral de roupa suja. Então, esse transporte, ele vai ser efetuado por meio de um carro de transporte. A gente tem os carrinhos, é um carrinho parecido com esse. Às vezes pode mudar um pouco o tamanho, né, a capacidade dele e tal, mas ele tem que ser um carrinho leve, né? Além do, imagina se fosse um carro pesado, né? Além do peso da roupa, isso acaba dificultando o deslocamento do carrinho pelo funcionário. Então tem que ser um carro leve, de fácil higienização. Esse carro da roupa suja ele vai precisar ser higienizado. Precisa possuir um dreno também para lavagem, né? Desse carro. Então ele tem um dreno na parte inferior. Depois que o carro é lavado, esse dreno é aberto, né? Para sair a água contaminada. O transporte da roupa é realizado num carro parecido com esse. Então, às vezes a realidade é um pouquinho diferente. Talvez tu vê estabelecimentos, não sei se vocês às vezes realizam, né, muitos levantamentos, né, estão dentro do hospital, às vezes a gente vê, o funcionário está transportando a roupa, não tem nem tampa no carrinho, né, ele tem aquele monte de saco de roupa suja assim amontoado, já tem aquela montanha saindo do carrinho, e ele vai levando. Aí é uma questão interna ali da CCIH, do hospital e tal. Porque, assim, esse carro de roupa suja, fechado da forma que ele está, não tem problema de ter cruzamentos, né, para chegar na lavanderia vai ter que passar por uma circulação que tem paciente, não tem problema, gente. O carrinho está fechado, ele pode cruzar com qualquer tipo de circulação, seja de pacientes, seja de materiais, seja materiais limpos, porque ele está fechado. E ainda dentro do carrinho, a roupa ela vai estar condicionada, ela não vai estar jogada ali dentro, né, a roupa toda aberta, jogada ali dentro. Não, ela vai estar também dentro de um saco. Isso é o que é preconizado. Então, imagina, a roupa está dentro de um saco. E ela ainda está fechada dentro de um carro com tampa. Não tem risco nenhum. Só que, né, a prática aí, em muitos estabelecimentos, às vezes é um pouquinho diferente, não adequada. E aí sim pode ter um risco de contaminação, né? Esse cruzamento não tem problema. Isso muito se discute, né? Mas tem que ter um corredor exclusivo para passar o material sujo de um corredor limpo. Gente, não tem essa necessidade. Claro que assim, as circulações verticais, né? Se o estabelecimento tiver um elevador de serviço exclusivo para esse transporte, é melhor, né? Para não entrar num elevador social com um carrinho de roupa suja. A questão não é nem a contaminação. É mais uma questão, puxa, fica um negócio desconfortável, tanto para o paciente, então isso tem que se evitar, por isso que a gente sempre projeta em edificações verticalizadas elevador de serviço. E nesse elevador de serviço também, aí o hospital que ele consegue preconizar os horários de coleta, né? O horário de coleta não bate com o horário de transporte de alimento, ou transporte de medicamento, não que vai ter um problema de contaminação, mas é importante que se tenha, né, que se faça essa organização dos horários. Transporte de resíduo também, que é da mesma forma, transportado num carro fechado. Aquilo que eu falei, muitas vezes não é assim que acontece, a gente até se assusta, né? Quando tu
tá em algum hospital e tu vê a forma que muitas vezes o funcionário ele está lidando com aquilo, né? Porque são materiais contaminados, né? A legislação ela também permite, gente, mas é assim, eu particularmente eu nunca vi assim em um hospital, mas ela também permite que se utilize um tubo de queda, um tubulão para o transporte vertical da roupa suja, né? Ou seja, é um tubo que tem que ter no mínimo 60 centímetros de diâmetro, e nesse tubo ele tem o acesso a cada pavimento através de uma antecâmara, e ali dentro o pessoal de cada pavimento, a equipe de higienização, pega os sacos e simplesmente joga dentro desse tubo, ele vai cair, né, no local de recolhimento para ir para a lavanderia. Então, claro que tem que ter vários cuidados, né? Ele tem que ter mecanismo de lavagem, porque imagina se um saco desse se rompe também, né? Então vai ter roupa ali com sangue, com secreção, mas tem esse risco, né, de se romper um saco e daqui a pouco contaminar aquele tubo. E como é que se faz para higienizar? A norma que fala, né, que tem que ter um mecanismo de lavagem próprio, mas como é que é isso? Eu realmente desconheço. Tem que ter um tubo de ventilação ligado em paralelo, até porque quando você coloca esse saco de roupa dentro do tubo, tem um volume de ar que acaba saindo, né? E esse volume de ar, de certa forma, ele é contaminado. Eu entendo que não é algo assim muito simples se for seguir exatamente à risca o que diz aqui a legislação, tá? Mas há essa possibilidade também. Mas o tradicional é o transporte através do carro, né? Do carro de transporte. No caso do estabelecimento que ele não possui, né, a unidade de processamento, então essa roupa, através do carro de transporte, ela vai ser encaminhada para um entreposto. Tá? Então eu tenho duas imagens aqui de hospitais. Nesse hospital, esse aqui é um entreposto de roupa suja. Então eles têm vários carrinhos de transportes para estar cheio de roupa suja, aguardando o serviço terceirizado. Então o serviço terceirizado, claro que esse acesso tem que ser num acesso que o caminhão do serviço terceirizado chegue próximo, né? Então esse carrinho ele vai até a porta ou até alguma doca que possa ter na área externa, e ele vai ser colocado no caminhão, né, que vai encaminhar essa roupa para o serviço terceirizado. Então você tem que ter uma área dessa. Nesse outro hospital, ao invés de utilizar para o armazenamento esses carros fechados, eles utilizam essas gaiolas. Essas gaiolas elas são bastante utilizadas também para o armazenamento de roupa suja. Nessas áreas é importante que se tenha uma balança, porque como o estabelecimento, né, o contrato que o estabelecimento tem com o serviço terceirizado é por quilo, né? Então é tantos quilos de roupa suja por mês. Então, para que o estabelecimento tenha o controle dos custos, né? Claro que depois lá o serviço terceirizado eles vão pesar também, depois o hospital vai confrontar, né, as duas informações. Então eles também realizam a pesagem antes de ser recolhido para o serviço terceirizado. E aí, final do mês, enfim, quando o estabelecimento receber a fatura, eles vão verificar se realmente a quantidade, né, em quilos que está sendo cobrada bate ou fique próximo daquilo que o hospital acabou pesando também. Aí é uma questão de controle de custo, mas é necessário ter uma balança. Então, no caso aqui, eles pesam, né, a gaiola, claro que daí eles têm o peso depois da gaiola, eles descontam, e aqui tem um computadorzinho ali com controle da balança. Tá? Então, essa sala de armazenamento de roupa suja você tem que ter, tá? Caso o serviço ele seja terceirizado. Bem, agora entrando na área suja, né? A questão do recebimento, da separação, da classificação e da pesagem. Então, essa roupa ela vai chegar na área suja através desse carrinho de transporte. Então, dentro da área suja, que já é a área contaminada, tá, gente? Essa roupa ela vai ser agrupada, ela vai ser separada. Então, os funcionários da área suja, eles começam a separar essa roupa conforme, né, o grau de sujidade dela. Pensa você na sua casa lavando a sua roupa, você faz algo parecido, você vai colocar a roupa na máquina, você separa, né? Agora eu vou lavar só as roupas claras. Então você separa só as roupas claras, coloca ali no monte e depois coloca na máquina, né? Mesma coisa, agora eu vou lavar só as roupas de cor, né? As roupas coloridas, pois só as roupas que têm mais felpudo ou só cobertor, então você também separa em casa. Na lavanderia é a mesma coisa, as roupas também são separadas conforme as suas características. E também é importante que eles façam essa separação
para localizar e retirar, né, objetos estranhos que vêm junto com essa roupa. Tá? Isso pode vir bisturi, seringas, muitas vezes até fragmentos de corpo, né? Isso vai do centro cirúrgico, pode ir, porque assim, ó, o que eles fazem dentro do centro cirúrgico? Né? Acabou a cirurgia, eles recolhem toda essa roupa, eles têm que movimentar o mínimo possível, né? Então, eles recolhem toda essa roupa, fazem uma trouxa e já colocam para depois ser encaminhado para a lavanderia. Então, tem o risco de ali dentro algum material acabar ser esquecido, se perdendo ali dentro e vai para a lavanderia. Então, imagina o risco do funcionário que está ali na área suja da lavanderia, daqui a pouco ele está mexendo na roupa e acabar sendo cortado, né, ou uma seringa ali com agulha, alguma coisa assim, acabar ferindo ele, com risco de contaminação e tudo. Por isso que eu disse, é uma área extremamente contaminada, uma das mais contaminadas do hospital. Tá? E sem contar depois, secreção, daqui a pouco pode vir até fezes, enfim, a gente não sabe tudo que vem nessa área suja, dependendo do porte do hospital. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de conversar aí com um funcionário de uma área suja, de uma lavanderia, vocês vão ter uma ideia, né, do que eles acabam recebendo ali do dia a dia. Às vezes são coisas que a gente nem imagina que poderia vir junto com a roupa. Porque essa roupa, olha os setores que está essa roupa, ela vai vir de um centro cirúrgico, ela vai vir de uma unidade de internação, né, então pensa o que pode acabar vindo junto ali, UTI e por aí vai. Então, gente, às vezes imagino que esse pessoal deve ter eventualmente algumas surpresas, né, do que eles encontram nessa roupa. E também essa roupa, ela é classificada, ela precisa ser classificada, conforme eu falei, de acordo com o grau de sujidade, em relação à coloração da roupa, o tipo de fibra, o formato dessa roupa, né, o tipo de peça, porque essa classificação, ela vai definir o processo de lavagem que será escolhido. Tá? Então a máquina, a lavadora, ela trabalha com processos de lavagem, e esse processo de lavagem ele vai ser definido conforme a característica da roupa que vai ser colocada ali. É que nem em casa, a gente tem a máquina lá de lavar roupa que ela tem vários processos, né? Então, a mesma coisa, só que agora é num âmbito mais industrial, digamos assim. Então, vai ser escolhido esse processo de lavagem conforme a característica da roupa que vai ser lavada. Por isso que é feita essa separação. Se vocês verem uma área suja, né, da lavanderia, vocês vão ver vários montinhos de roupas, né, que são as roupas que elas já são classificadas. E depois, cada monte desse vai ser uma carga na máquina. E assim, e essa classificação, ela também é importante porque ela vai facilitar depois o trabalho lá do outro lado, na área limpa, né, na parte de acabamento. Por quê? Agora vai vir uma carga só de lençóis, né, ou só de roupa disso. Então isso facilita o processo, né, porque eles vão retirar essa carga já vai ser direcionada para um determinado processo, eles não precisam ficar separando de novo essa roupa. Imagina se fosse tudo misturado. Primeiro nem ia dar certo porque o processo de lavagem ele não ia ser eficiente, né, porque cada processo de lavagem ele vai atender uma característica, né, a um tipo de lavação que ele vai precisar ser atendido. E no caso a pesagem, depois que toda essa roupa ela é separada, classificada, esse volume de roupa ele também é pesado, né, para que possa ser dimensionado conforme a capacidade da lavadora. Então essas lavadoras, elas têm determinados tamanhos, né, determinadas capacidades. Então tem máquinas maiores que vão poder suportar um volume, um peso de roupa maior. E tem máquinas, né, que não, então cada máquina tem uma capacidade, então ela precisa ser pesada antes de ser colocada na máquina, para ver se ela está dentro, né, da capacidade da lavadora, e também carga, né, o peso dessa roupa, ela vai ser necessário para se definir o programa de lavagem, né, as fórmulas de lavagem, a quantidade de alvejante, a quantidade de produtos químicos que vão ser colocados na máquina, né, de uma forma automática. Então, a quantidade de roupas também vai definir essa questão dessa dosagem, né, dos produtos químicos que vão ser colocados na lavadora. Tá? Então, esse é o processo que é realizado dentro da área suja. Agora a gente tem algumas fotos.
tentei apanhar algumas fotos para representar para vocês esse processo, né, que é realizado na área suja. Então, aqui estão os funcionários que eles estão, né, separando as roupas que chegam nessa área. Então as roupas chegam em sacos, ó, eles vão tirando a roupa do saco, esse saco plástico, para depois ir separando nos diversos montes, né, nos diversos montes de roupa, para que depois eles possam colocar na lavadora. Mas olha só, gente, ó, todos os funcionários, ó, todos paramentados. Tá? Aí, claro que essa definição do tipo de paramentação, né, aí o próprio hospital, CCIH, né, questão da saúde ocupacional, mas máscaras, né, porque eles começam a movimentar a roupa, então daqui a pouco tem aerosóis, como eu comentei, é uma área extremamente contaminada, então os funcionários precisam estar totalmente paramentados. Assim, essa área suja aqui ainda está ok, tá? Vocês, até acho que na próxima imagem ali, vocês vão ver uma área suja que eu acho que é um caos, tá? Deixa eu ver se é a próxima imagem. Tá, essa aqui, ó. Essa é a área suja de um hospital que eu fui visitar muito tempo atrás em São Paulo, tá? Olha só, essa imagem da esquerda é o acesso à área suja, não é nem a área suja, é o corredor que dá acesso à área suja. Olha só, as trouxas de roupa que vêm das unidades, elas estão aqui, ó, estão no corredor, fora da área suja, gente. Olha só, não sei nem o que falar, né? Mas olha só, é roupa contaminada, claro, está dentro desse saco, mas está aqui aberta. Olha só. E essa aqui, ó, é a área suja. Vocês conseguem acreditar nisso? Olha, pilhas e pilhas de roupas aqui amontoadas dentro da área suja. Tem um funcionário aqui, né, tocando as 3 máquinas, as 3 lavadoras. Então já tem as roupas aqui separadas, né, nos carrinhos que ele vai colocar depois na máquina. Né? Olha só a diferença das imagens anteriores. Claro que também imagino que devam ser de hospitais menores, né? Mas a gente vê que, assim, a área ela está mais, não está aquele aglomero de roupa, né, de tudo que é lado e sem nenhuma organização, da forma que está nessas imagens, né? E principalmente essa imagem aqui com a roupa fora da área suja. É um negócio extremamente grave. Tá? É algo assim de autuação pela vigilância sanitária, né? E depois a área suja, olha só. Ou essa área suja ela ficou, né, com o decorrer do tempo, extremamente subdimensionada, não dá para imaginar que tem um acúmulo todo esse acúmulo dentro da área suja. Fora ainda no corredor que dá acesso à área suja. Então alguma coisa errada tem. Ou a lavanderia precisa tocar 24 horas, né, mais turnos durante o dia, ou tem pouco equipamento, ou tem pouco funcionário. Alguma coisa no processo não está correto. Tem cabimento, né, de ela estar dessa forma. Então, para vocês terem uma ideia aí do que pode acontecer aí nas áreas sujas aí das centenas de hospitais que a gente tem aqui no nosso país. Tá lembrando, é uma área contaminada, gente. Agora o processo de lavagem. Então, depois que essa roupa ela foi separada, classificada e pesada, ela é colocada nas lavadoras. Essa roupa ela entra na área suja, a lavadora tem uma porta voltada para a área suja, e depois ela tem uma porta lá do outro lado, né, para a área limpa. E assim, esse processo de lavagem, ele acaba possuindo vários ciclos, né? E esses ciclos, eles também são definidos conforme a roupa que será lavada, né, conforme a roupa que será classificada. Então, assim, tem um ciclo chamado umectação, né, que vai umedecer as roupas, depois tem enxágue, pré-lavagem, lavagem, alvejamento, enxágue de novo, acidulação e amaciamento. Claro que isso para o projeto pouco importa, né? É mais para ter um entendimento, né? Como é que é o processo de lavagem da roupa. Aí depois, vocês querem se aprofundar um pouquinho mais em lavanderia, né? Aí acaba também indo um pouquinho mais ao encontro aí da literatura e tal. É mais para vocês terem o entendimento que existe diversos ciclos, conforme o tipo de tecido, né, que vai ser depois configurado ali na máquina, né, para que ela faça todo esse processo de lavagem. Então a roupa ela foi colocada na lavadora. Após todo esse ciclo, todo esse processo, essa roupa ela foi lavada. Agora, o que é necessário? Remover o excesso de água presente nessa roupa. Então, é realizado o quê? A centrifugação. Que essa centrifugação ela pode ser realizada em centrífugas
através de um equipamento único, né, com essa finalidade. Ele tem essa cara, gente. Geralmente é um tambor, formato de tripé, né, para ter apoio suficiente, e aqui dentro, né, numa alta rotação, a roupa, ela acaba sendo, o excesso de água, né, acaba sendo removido. Tá? Então é assim que funciona. Só que tem lavadoras que esse processo, né, de centrifugação já está embutido dentro da própria lavadora. Porque quando não tem, o que acontece? A roupa ela tem que ser retirada manualmente, né, a roupa é manualmente da lavadora. Vocês sabem que roupa molhada é roupa pesada, né? Tem o peso da água ali, mas o peso da roupa, né? Então tem que tirar manualmente essa roupa e colocar na centrífuga, né? Então isso, dependendo da posição, a altura da máquina e tal, isso vai trazendo também riscos ergonômicos para os funcionários. E nessa parte de baixo, nessa outra imagem, vocês conseguem ver que, nesse caso aqui, ó, não tem centrífuga, né? Pelo menos eu não estou vendo. Então, a roupa ela é centrifugada na própria lavadora. Depois, essa roupa, nesse caso aqui, eles colocam nessas... acho que é uma caixa d'água de plástico. Eles colocam a roupa que já foi centrifugada dentro dessas caixas, elas são separadas, olha só, nessa caixa, né? Ela é só as roupas, ó, com cor. Aqui é só as roupas brancas, ó. Por quê? Lá na área suja a roupa já foi separada. Então quando ela sai centrifugada, ela já sai separada e depois ela já tem o processo para qual ela vai ser encaminhada. Tá? Aqui nos fundos a gente tem a secadora, que depois eu vou falar, e aqui as calandras. É isso que eu comentei. Após a centrifugação, essa roupa ela vai ser, né, classificada para depois ser encaminhada para o processo, né, de acabamento. Então, agora vamos para a parte da secagem da roupa. Então, essa secagem ela pode ser realizada numa calandra. A calandra, na verdade, ela vai prensar a roupa. Quando a gente fala em calandragem, a roupa ela vai passar no meio de 2 cilindros. E ali ela vai passar, ela vai esticar a roupa, né, e esse cilindro ele está com uma certa temperatura, então acaba secando. Tá? Então, a calandragem ela é uma operação que seca a roupa e passa ao mesmo tempo. Olha só que maravilha, né? Então, seca e passa ao mesmo tempo a roupa, mas tem que ser roupa lisa, né? Como lençóis, colchas, alguns uniformes, roupas de linhas retas, sem botões e elástico, né? Porque isso pode trancar, arrebentar nesses rolos, só que ela tem uma temperatura entre 120 a 180 graus. Ou seja, um equipamento, né, demandando com uma temperatura dessa interna, o que acontece? Acaba dissipando o calor no ambiente. E isso vai esquentando. Dependendo do porte das calandras, né? Essa aqui é uma calandra grande, mas às vezes tem as calandras menores, né? Mas ela acaba dissipando o calor. Ó, dá para perceber nessa imagem que tem uma coifa em cima da calandra, justo para fazer a remoção, né, desse calor que é dissipado. Também tem as secadoras, né, que fazem parte do processo de secagem. Essa secadora, ela também, né, ela visa retirar a umidade das roupas, né, que não podem ser calandradas. Então tem algumas roupas que elas não passam pela calandra, tá? Sejam roupas ali que são encaminhadas ao centro cirúrgico, que caso alguém me pergunte isso, realmente ainda não tem essa resposta. No momento eu não sei qual é a razão, né, pela qual as roupas do centro cirúrgico não podem ir para a calandra, não consegui encontrar uma associação. Caso alguém tenha essa informação depois, a gente, né, troca uma ideia. Mas esses uniformes que vão para o centro cirúrgico, toalhas, cobertores, roupas de tecido e felpudo, elas vão para as secadoras. Tá? E essas secadoras, da mesma forma, elas acabam também emitindo muito calor. Geralmente essas secadoras a gente coloca ela sempre numa parede lateral para que a exaustão dela ela vá direto para fora. Tá? Então, e essa exaustão da secadora também, ela solta muita felpa. Não sei se vocês já viram em alguma lavanderia a saída da secadora, a gente vê assim na saída do tubo da secadora aquele monte de felpa no chão. Ela vai secando e vai puxando e sai muito resíduo, né, de tecido, né, uma felpa. Então, fora assim da secadora forma aquele monte de felpa, né? E tem algumas soluções para evitar isso. Muitos pegam esse ar e colocam dentro de uma área com água, então a felpa fica dentro da água e depois o ar acaba saindo.
só para vocês terem um entendimento, né, dessas secadoras, que fazem parte também do processo. Então, para a secagem, a gente tem as calandras e as secadoras, né? E além desses dois equipamentos, também se tem, aí é para peças menores, né, peças um pouco mais, digamos, delicadas, né, que tem a parte da prensagem e também a parte do tradicional ferro de passar. Tá? Então são algumas roupas que elas não podem ser processadas na calandra, ou que tem alguns detalhes, como vincos, né, pregas, no caso do ferro, né, peças pequenas, ou alguma peça de roupa que quer dar um acabamento melhor, como a própria roupa do pessoal, jalecos e tal, e aí se usa, né, essa parte da prensagem ou da passação a ferro, mas é algo que não é muito produtivo, né? Enquanto ali a secadora ela vai em grande quantidade, a calandra também, a prensagem ela é ali mais manual e tal, né? Não tem uma produtividade muito grande, tá? Mas aí vai depender do porte, né, do estabelecimento, da quantidade de roupa, né? Então todo esse dimensionamento de equipamento, geralmente a gente sempre pede um auxílio para uma empresa que vai fornecer os equipamentos, tá? Que daí, já pela experiência deles, eles vão ter as informações de quantos quilos de roupa serão geradas no estabelecimento, pela característica, eles já passam uma ideia desse dimensionamento, tá, gente? Quantas lavadoras vai precisar, né, uma lavadora extratora, secadoras, calandras, se é uma calandra menor, se é uma calandra industrial, que a gente vai ver numa foto ali também, tem calandras que elas fazem a dobragem automática. Existem lavadoras, mas aí são empresas que terceirizam, né, esse serviço de lavação e processamento de roupa. Eles têm túneis de lavagem, não é só uma lavadora, né, eles têm um túnel de lavagem, é para grande quantidade. Então, assim, tem estruturas realmente bem grandes, tá? Praticamente é uma indústria, é uma área industrial, a lavanderia. Ela está mais para uma área industrial porque é uma área hospitalar. Ela está mais voltada para isso. Mas ela é extremamente importante para atender essa demanda do hospital. Bem, e no final do processo, após a roupa ser lavada e passar por todo aquele processo de secagem, essa roupa ela vai ser separada, ela vai ser dobrada, e ela vai ser embalada e depois armazenada. Tá? Então, conforme eu tinha comentado lá no começo, a roupa ela pode ser embalada em saco plástico ou não. Tá? Eu já vi vários hospitais que na rouparia a roupa ela só está dobrada, organizada, mas ela não está embalada. Tem outros que acabam embalando, né? Ou eles embalam apenas um tipo de roupa, como os cobertores, né? A roupa do uso ali do dia a dia, que tem um giro maior, eles não embalam, né? A roupa fica sem embalagem, apenas organizada e separada. Isso vai depender do estabelecimento. Então, dentro, a gente vai ter a rouparia central, ela vai ficar dentro da lavanderia mesmo, e nos hospitais que não tem a lavanderia, ela vai ter uma rouparia central também, que vai receber essa roupa que vai vir do serviço terceirizado, e aí ela vai ser organizada dentro dessa rouparia. Aí o tamanho, gente, daí é sempre conforme a demanda, né, dessa questão, qual é o tamanho da rouparia? Aí é conversa com o estabelecimento, sabe, é difícil conseguir mensurar exatamente, preciso uma rouparia central de tantos metros quadrados. Aí a gente acaba conversando com outros profissionais que têm uma experiência maior, né, nessa questão da hotelaria, de quantos enxovais terão no estabelecimento. Então, já é uma outra área, né, que a gente precisa de informações realmente de outros profissionais. Em relação à legislação, a gente tem duas legislações, a RDC 50, né, que todos vocês conhecem, que é onde realmente vai dar os parâmetros necessários para a gente projetar uma lavanderia, mas é aquilo que eu passei para vocês antes. E depois tem a RDC 6 de 2012, né, que ela passa alguns parâmetros, né, mais relacionados às práticas do funcionamento da unidade de processamento, mas é aquilo que eu sempre falo, é bom vocês darem uma olhada nessa legislação, passar o olho, sempre tem algumas informações importantes ali, para a gente depois ficar atento no projeto. Mas a legislação que vai passar os parâmetros mesmo é a RDC 50. Essa aqui é a tabela da RDC 50, que fala a respeito ali do dimensionamento da lavanderia. Então, assim, é bem simples, tá? O que está aqui na RDC 50. Ela fala de uma sala de recebimento, pesagem, classificação e lavagem, aquilo que a gente viu anteriormente, que é a área
suja, né? Está intitulado como área suja. Então, é um ambiente obrigatório. E depois tem a área limpa. É a sala de processamento, né, composto de vários ambientes, né, de várias áreas, que é a área limpa. Então, área suja e área limpa. E na área limpa, ela é dividida, uma área aberta, né, geralmente a maior parte é tudo aberto, né, no grande galpão, que ali dentro os processos eles são organizados conforme os equipamentos. Então pode ter uma área para centrifugação ou não, uma área de secagem, aí nessa área de secagem vai ter uma área para secadoras, uma área para calandra, uma área para costura, uma área para passagem, no caso aqui a calandra, né, que eu comentei antes, uma área de separação, né, para depois a roupa que já foi passada, né, ser organizada, ser dobrada, depois uma área para armazenagem e distribuição. São essas as áreas que a gente precisa, né, as áreas mais, digamos, de produção que a gente precisa dentro de uma lavanderia. A questão de metragem quadrada, gente, assim, ó, a RDC 50 ela passa uma proporção. Mas eu digo para vocês que eu nunca fiz esse cálculo para ver se realmente bate, sabe? E até por curiosidade ainda quero fazer, mas eu nunca me ative a isso. Mas ela relaciona assim, ó, que a área suja, né, considerando o DML e o banheiro, ela acaba abrangendo 25% da área total. A área limpa, 45%, e a área de armazenagem, 30%. Tá, então, são esses parâmetros que passa a RDC 50, mas eu digo para vocês que eu nunca fiz essa comparação. Talvez ainda faça para saber se realmente acaba ficando, né, dentro dessa proporção ou não. Que é muito relativo isso, sabe, gente? É que nem uma CME, é muito relativo. Isso vai depender muito da quantidade de equipamentos que vai ter ali, do volume de roupa, do processo que vai ter, mas é um parâmetro aí que vale, né, uma hora dar uma checada. Ela também fala de uma sala de gerador de ozônio, né, quando é utilizado ozônio também para lavação, né, que é colocado ozônio também no equipamento. Aí caso tenha, né, a utilização de ozônio, tem que ter uma área, né, para onde é colocado o gerador de ozônio. Mas eu também não lembro de ter visto, né, a questão do ozônio numa lavanderia. Os ambientes de apoio da lavanderia, então, é necessário um banheiro para funcionários, tá, exclusivo para a sala de recebimento, né, é a barreira. Então é um banheiro, tá, gente? É lavatório, vaso sanitário e chuveiro, né, quando a gente fala de banheiro. Um depósito de material de limpeza exclusivo para a área suja. Depois, para a área limpa, eu preciso ter um outro depósito de material de limpeza. Sanitários para funcionários da área limpa, que a RDC fala que pode ser em loco ou não, mas é sempre bom, né, que seja ali da lavanderia, que esteja próximo na entrada da unidade da área limpa. E depois uma sala administrativa, que é obrigatória quando a capacidade de processamento da lavanderia ela seja acima de 400 quilos por dia. Tá? Depois, na próxima tela, eu vou passar uma outra informação em relação a como é que se calcula, né, a capacidade de roupa gerada no estabelecimento. Inclusive, né, até consta aqui a formulazinha aqui na RDC 50. Só que assim, ó, tem dois ambientes que eles não estão relacionados aqui na RDC 50, mas é necessário. Primeiro, uma área para lavagem desses carrinhos de transporte. Então, esse carro que vai transportar a roupa suja lá da unidade geradora até a área suja, depois que essa roupa é retirada do carrinho, ele precisa ser lavado antes que ele volte para a área interna do hospital buscar mais roupa suja ou antes que ele leve a roupa limpa também. Então tem que ter uma área para fazer a lavagem, a higienização desse carrinho. E também o que acontece, é necessário que se tenha pelo menos uma pequena área, uma pequena salinha ali próximo à área suja, aonde vai ser armazenados os produtos químicos, tá? Que serão utilizados no processo de lavagem. Então, geralmente tem vários tambores de produtos químicos, né? Tem os dosadores, onde é feita toda a mistura desses produtos, conforme a setagem, né, de lavação que vai ser colocada na máquina. Então tem que ter uma área, tá, para ficar esses tambores dos produtos químicos. Tá? Isso a gente sempre tem que lembrar também de colocar. Então, esse é o programa da lavanderia. Né? Vocês vão ver que é bem simples, ele é bem enxuto, né? E depois também a RDC 50, ela fala aquilo que eu comentei antes, né? Caso o estabelecimento não tenha lavanderia,
né, que é necessário uma sala de armazenamento geral de roupa suja, que vai ser armazenado toda a roupa suja que vai ser gerada no estabelecimento para o serviço terceirizado buscar essa roupa suja, e depois também, né, uma rouparia geral que vai receber essa roupa lavada, roupa limpa, que vai vir do serviço terceirizado. E nessa tela, gente, só para vocês terem uma ideia, né, de como é que se calcula quantos quilos de roupa suja que serão gerados pelo estabelecimento. Mas essa tabela aqui eu até tirei do manual da Anvisa, que fala a respeito do processamento de roupas. Mas assim, ó, primeiro, vai depender do tipo do estabelecimento, do tipo do hospital. Então, eu vou usar como exemplo o seguinte: é esse hospital, que é um hospital geral, de maior rotatividade, com unidades de pronto-socorro, obstetrícia, pediatria e outras, né, internação e tal. Se calcula, né, como geralmente uma produção de 6 quilos por leito por dia. Tá? Então, 6 quilos por leito por dia. Então, tem essa fórmula, né, que é o número de leitos do estabelecimento, a quantidade de quilos por leito, vezes 7, né, que o hospital funciona 24 horas, né, por dia e 7 dias por semana, e depois a jornada de trabalho da lavanderia. Se ela vai trabalhar 5 dias por semana, ela não trabalha sábado e domingo, toca direto, né? Colocando essas informações nessa fórmula, a gente chega a 840 quilos por dia. Para um hospital de 100 leitos, que vai gerar 6 quilos de roupa por dia durante 7 dias, onde a lavanderia vai trabalhar 5 dias por semana, vai gerar esse volume de roupa. Tá? Então, é uma informação que vocês possam chegar, né, para ter uma ideia ali do dimensionamento da lavanderia, caso a empresa, né, que vai fazer esse dimensionamento pedir essa informação para vocês. E para finalizar, gente, essa parte aqui da apresentação, assim, essa foi a melhor imagem que eu consegui para mostrar para vocês uma visão geral assim da lavanderia. Claro que não mostra tudo, né, mas nem dá. Mas só para vocês terem uma ideia, ó, é um galpão, né? É um galpão industrial. Claro que essa lavanderia aqui é uma lavanderia já de um porte grande, né? Então, só para vocês terem uma ideia, ó, nessa parte que eu estou passando aqui com o mouse, com o cursor, estão as lavadoras, ó, as lavadoras de barreira. Então, a área suja é lá do outro lado dessa parede. Então, aqui tá as lavadoras, que eu não estou vendo nenhuma centrífuga, né? Mas uma lavanderia desse porte não vai ter, com certeza não vai ter centrífuga, né? É as lavadoras extratoras mesmo. Depois da lavadora, essa roupa ou ela vai para as calandras, olha só o tamanho dessas calandras, aí já são calandras industriais. A roupa entra por um lado e sai por outro. Né? Tem as calandras menores que a roupa ela entra e sai pela frente. Nesse caso aqui, a roupa entra por um lado e atrás o outro, tem um funcionário que coloca a roupa na frente e outro funcionário que pega a roupa na parte de trás. E essa outra aqui, ó, é maior ainda. Eu acredito que essa aqui ela deve fazer até a dobragem automática. Como eu comentei, vai depender muito, né, do porte da roupa, do porte do hospital, das características dessa roupa, da quantidade de roupa, o que eles querem, né? Porque esses equipamentos também acabam economizando mão de obra, né? E aqui, saindo das calandras, essas roupas elas são colocadas em cima desses carrinhos aqui para depois ir para a parte de dobra. E aqui estão as secadoras, ó. As roupas que não vão para a calandra e vão para a secadora, elas ficam também aguardando aqui nesses carrinhos de transporte, ó, e depois elas são colocadas nas secadoras para fazer todo o processo de secagem. Percebe-se que nessa lavanderia eles estão usando rede de vapor, ó. Tem uma tubulação de vapor aqui atrás, ó, dá para ver pelo tipo de tubulação. Então, com certeza, nessa lavanderia eles têm caldeira, né, para gerar vapor. Porque, assim, a lavanderia ela tem um gasto grande também de energia elétrica, né? Pensa, todas essas secadoras funcionando, essas lavadoras, essas calandras, tá? Então tem um gasto alto de energia elétrica, um consumo elevado de água, e a questão do calor também, né? Então olha só o pé direito como é alto, né? Então tudo isso aqui acaba contribuindo muito, né, para amenizar o conforto térmico. Ó, não tem nem coifa aqui em cima dessas calandras aqui, ó, e nem em cima das secadoras. Nesse caso aqui é um pé direito alto, né? Então deve ter também algum sistema de exaustão, tá? Mas é uma edificação praticamente industrial. Nessa lavanderia, olha só para ver como é que é a questão, né, da eficiência do processo.
eles reaproveitavam, acho que era de 80% a 90% da água do processo. Porque, assim, a lavanderia, ela tem um consumo de água muito elevado. Pensa essa água sendo descartada, sem ser reaproveitada. Então, eles tinham uma estação de tratamento de água só para a lavanderia. Então, essa água, ela era coletada, né? Toda a água da lavanderia era direcionada para uma área de captação, e ela entrava no sistema de tratamento, depois essa água voltava para o processo. Era quase um ciclo fechado. Claro que tem um pouco de perda, né? Então, um pouco da água, entrava um pouco de água, digamos, nova no sistema, mas era quase um ciclo fechado. Então, o gasto que eles tinham com a água, né, foi lá para baixo. E essa lavanderia era de uma maternidade lá em São Paulo. Então, assim, eu achei algo bem interessante, né, para essa questão do custo-benefício, né? E a própria questão ambiental também. Porque, assim, a água da lavanderia, primeiro, né, todos os efluentes de um hospital precisam ter tratamento. A lavanderia vai estar num hospital, né? Então, precisa estar tratado, ou para uma estação de tratamento de esgoto, ou para o município. Só o que acontece? Na lavanderia se utiliza muito produto químico, né? E com certeza, né, esse produto químico, quando ele entra no sistema de tratamento de esgoto, ele pode acabar com a eficiência do sistema, porque esse produto químico ele pode acabar matando com toda a microbiota que está nesse sistema, porque é um tratamento biológico, né, e acaba perdendo a eficiência do sistema. Então, o estabelecimento vai ter que fazer um pré-tratamento nessa água que vem da lavanderia e depois vai para a ITE, né, ou vai para a rede, né, aí vai depender do município. Então, só para vocês entenderem, né, que o consumo de água é muito grande, né, e não dá para simplesmente pegar essa água e descartar, tá? Então, deixa só eu compartilhar aqui. É daquela mesma lavanderia que a gente viu ali que estava um caos na área suja. Vocês vão ver agora um pouquinho das diversas áreas, né? Talvez eu fui num dia meio infeliz da lavanderia, né? Talvez ela não seja assim, né, não seja usual, né, que aquelas imagens retrataram, mas, sendo infeliz ou não, né, acabou sendo fotografada, né. Mas vamos lá. Essa imagem vocês já viram, né, que é aquela imagem da área suja que eu mostrei lá no começo. Essa já é a área que fica pós as barreiras, tá? A área que já recebeu a roupa centrifugada. Então, ó, as roupas elas ficam dentro desses carros de transporte, até elas serem encaminhadas ou para as secadoras ou para as calandras. Aí tem um fechamento até o teto da área suja, tá? Não tem ligação nenhuma. O que tem é visor, no caso aqui foi feito tudo de vidro, mas geralmente tem um visor e tem um interfone para comunicação entre as duas áreas, tá? A gente faz um interfone, né, um intercomunicador e visor, né, para a área suja. Tá? Para ter algum contato visual, né, para não ficar totalmente isolado. Mas fisicamente, ó, é totalmente fechado, tá? Não pode ter ligação nenhuma. Mesma imagem, né, da área limpa, que é a imagem da lavadora, imagem da secadora. Claro que isso aqui já é imagens, gente, de 2014, 2015, né? Então, atualmente as máquinas elas têm um design um pouco mais moderno também, né? Aqui é a calandra. Aquela calandra, essa aqui é uma calandra de um porte maior. Aí tá as duas funcionárias colocando os lençóis na calandra, né? Então ela vai secar e vai passar o lençol ao mesmo tempo. Olha só a parte de trás dessa calandra, né? Como é extenso. Então um equipamento desse ocupa um espaço enorme. Eu nunca projetei uma lavanderia que tivesse uma calandra desse porte, né? Mas olha só o tamanho dela, né? Mesma coisa, o funcionário colocando, né, as roupas na calandra. O funcionário retirando a roupa na parte de trás e fazendo a dobragem, já armazenando do lado. Aqui também a área limpa, né? Movimentação aí das pessoas na área e tal. Essa pessoa aqui, ele é o coordenador da lavanderia. Agora, essa é a caldeira. Essa é a caldeira da lavanderia, né, que tem a rede de geração de vapor.
depósito de produtos químicos dessa lavanderia. Olha só, gente, né? Os vários tambores de produtos químicos, dosadores, aqui tem tanques também de armazenamento. Claro que essa lavanderia aqui é bem grande, né? Mas claro que numa proporção menor vai ter também, né, numa lavanderia de um porte menor que você projetar. Mas é tudo produto químico, né? Para lavar roupa em casa a gente utiliza produto químico ali, o sabão em pó, o alvejante e tal. E aqui é a mesma coisa. Só que, né, claro que aqui tem patógenos, tem várias... as roupas elas estão contaminadas, diversos produtos, né, tem matéria orgânica, né, material biológico, então, claro que tem produtos fortes, né, que vão fazer todo esse trabalho de deixar essa roupa limpa, né, própria para o uso posterior. Então, tem uma área dessa também, essa área nem está na legislação, tá? Mas é necessária. Nessa imagem tem aquela área de costura, lembra que eu falei para vocês, então? Aqui tem, ó, 2 máquinas de costura e a senhorinha ali costurando, né, as roupas, né, ou remendando, enfim. Agora já entrando na parte da estação de tratamento de água. Essa é a água que sai da lavanderia e chega nesse tanque de captação. Só para vocês terem uma ideia, prestem atenção, né, na aparência que está essa água, tá? Depois vocês vão ver como que a água ela sai da estação e volta para a lavanderia. Olha só a água. Ela chega ali, a canalização coloca a água nesse tanque. Depois tem todo um processo, tá, gente? É um sistema de tratamento de água. É o mesmo sistema, ou bem parecido, aquele que trata a água potável que chega nas nossas casas. Tá? Então é colocado produto químico, né? É feito floculação, decantação, filtragem, né? Na água que chega para nós. Aqui o processo é mais ou menos esse, né? Ou bem parecido. Então tem vários tanques, é um sistema de tanques. Eu vou dar uma passadinha rápida aqui, né? Mas tem vários tanques, onde cada tanque desse realiza um processo. Então essa é a estação de tratamento. Essas imagens estão borradas porque eu dei uma apagada ali no nome do hospital, tá, gente? Então são os tanques de tratamento, dá para ver o efluente aqui em cima, né? São tudo etapas do tratamento dessa água. Olha a quantidade de tanques, né? Então é um galpão que tem no fundo do hospital, onde tem essa estação de tratamento de água. Olha só essa imagem. Essa é a água que ela já passou por todas as etapas. Tá? Claro que não é uma água potável, né? Ela não passa por um processo de cloração, de flúor, nem nada, né? Mas ela é uma água que ela já está própria para voltar para o processo. Tá? Algo que eu até tinha esquecido de comentar, a água que entra lá no início do processo, ela também precisa atender algumas características, tá? Então, isso, claro que depois a qualidade da água tem que ser analisada, porque senão ela também pode influenciar no processo de lavação dessas roupas, em função ali dos produtos químicos que são também colocados no processo. Então, essa é a qualidade da água. Voltando para aquela tela, deixa eu dar uma passada rápida aqui, ó. Olha só, essa é a água que entra, e essa é a água que volta no processo. Olha só o reaproveitamento de água que eles têm. Claro que teve todo esse investimento. Mais imagens aqui da estação, os tanques. Nesse container aqui, ó, tem o lodo que acaba saindo do processo. Acho que tem uma imagem que aparece, ó. Todo esse lodo aqui, ó, ele é resultante de todo o processo de tratamento. Claro que depois esse lodo ele vai para uma destinação final adequada, mas esse lodo ele acaba saindo, né, de todo o efluente, né, que acabou passando pelo processo. Tem umas prensas, né, e essa prensa acaba prensando todo esse material e acaba resultando nesse lodo. Eu acho que essa é a estação. Joia, gente? Olha só, agora eu tenho 3 projetinhos para mostrar para vocês da lavanderia. Mas, assim, o objetivo foi esse, tá, gente? Dar uma passada geral em todo o processo, daí vocês têm uma visão, né, geral de como é que funciona o processo dessa lavanderia. Isso aqui é uma lavanderia bem pequenininha, tá, gente? Esse hospital aqui, acho que deve ter o quê? Uns 60, 70 leitos. Acho que nem isso. Tá, mas ele já tinha uma lavanderia, já funcionava uma lavanderia nesse hospital, na época fizeram uma reforma, eles não queriam terceirizar, eles entenderam que para eles o custo-benefício não valia a pena, então
foi adequado esse espaço para colocar a lavanderia. Vamos dar uma passada aqui na lavanderia. Eu tenho a área suja. Ó, essa aqui é a área suja da lavanderia. Aqui está a lavadora. A lavadora de 2 portas. A roupa suja entra nessa lavadora e sai na área limpa. É uma lavadora de 50 quilos. A roupa suja, ela entra por essa porta. Ela vem de carrinho, né, pela circulação aqui do hospital. Entra nessa porta. Que dentro da área suja, daí, enfim, vai ter carro, vai ter mesa de apoio, vai ter estrados, e tem uma balança. Né? Lembra que eu falei que tem que, né, pesar ali, né, a roupa depois, antes de ser colocada na máquina. E tem um DML também, né, que ele é exclusivo para a área suja. Tá? E um vestiário de barreira. Então, na época, a forma que deu para encaixar o vestiário foi dessa forma. Mas tem um chuveiro, tem um vaso sanitário, tem um lavatório e um armário para o funcionário. É uma pessoa só, né, que fica nessa área suja. Tá? Então, um vestiáriozinho de barreira. Aqui ao lado, até foi colocado um acesso por fora, foi colocado uma salinha de produtos químicos, né? Onde ficam os produtos químicos e as dosadoras. Então funciona tudo meio que automático, né? Ela vai alimentando o equipamento conforme o processo que vai sendo realizado. Então tem visor aqui para a área limpa e tem um interfone aqui também para fazer a comunicação. Tá? Então essa aqui é a área suja, ela está totalmente isolada, não tem acesso nenhum para a área limpa. Agora aqui na área limpa, também é bem pequenininha, essa lavadora aqui ela não é extratora, tá? Ela precisa de uma centrífuga, então do lado aqui tem uma centrífuga, aquele mesmo desenho, né, daquela imagem que eu mostrei para vocês. Né? É um cilindro, né, que está sobre um tripé, então aqui é feita a centrifugação, depois da centrifugação, ou a roupa vai para a secadora, ou vai para a calandra. Essa aqui é uma calandra pequena, onde a roupa entra pela frente e sai pela frente também. Então ela entra, o rolo pega e devolve ela pela frente. Tá? Não é aquelas calandras enormes que a gente viu no projeto anterior, né? Não tem nem espaço nesse projeto. Depois tem algumas áreas aqui para dobragem, né? Algumas mesas de apoio, tem uma área aqui para passagem a ferro, um DML para área limpa, lavatório, mesa de apoio, tá? E aqui no fundo a gente tem uma área de costura, depois uma área para fazer a embalagem do produto, né, do produto das roupas, né, a dobragem, fazer também alguma organização dessa roupa e uma área de armazenagem, né, com armários. Aqui tem uma pequena área administrativa que foi colocada. Próximo aqui na entrada tem um vestiário de funcionários. Como tem bem poucos funcionários, né, então foi colocado aqui um vestiário único. Praticamente 3 pessoas que trabalham nessa lavanderia. E o acesso, né, dos funcionários é por essa circulação. Então, por essa circulação, ele dá acesso à área limpa. A área limpa não tem acesso de barreira, tá? Não tem necessidade. É só... tem que ser separado, né, diferente da área suja. Foi feito um outro acesso aqui nos fundos também, para acesso e manutenção dos equipamentos, né? São equipamentos grandes. Essa lavanderia aqui, ela ficou quente, porque é um pé direito muito baixo que tem aqui, então foi feito alguns recursos, né, de exaustão mecânica e tal. Então, apesar que os equipamentos são pequenos também, né, o volume é bem pouco de roupa que é processada, mas mesmo assim ficou um ambiente quente. Aqui fora tem uma área para higienização dos carros de transporte. Tá? Então esse aqui é o primeiro exemplo. Tá? Então o conceito é aquele, área suja, área limpa. Depois na área limpa você vai organizando conforme forem os equipamentos para essa área. O outro projeto, esse aqui é um pouquinho maior, é um hospital infantil. Esse aqui é um bloco de serviço do hospital infantil, em cima tem uma cozinha, né, que não é o nosso foco de hoje, mas na parte de baixo, é um pavimento inferior, é um inferior meio térreo, assim, né? A gente tem a área da lavanderia. A lavanderia fica nessa área aqui que eu já vou mostrar para vocês. Depois tem um almoxarifado, tem uns vestiários centrais aqui, então todo o acesso também externo é por esse corredor.
Mas a roupa suja ou a roupa limpa que vem, o que vai para o hospital, vem através dessa circulação. Tem um elevador aqui também, e depois vai para as outras circulações. Então a lavanderia, ela está configurada da seguinte forma: a área suja, como é que está aparecendo para vocês aqui? Aqui está a área suja, totalmente isolada da área limpa, e a área limpa aqui nos fundos. Então, o acesso à área suja através dessa porta. Então, mesma coisa aqui, nesse caso aqui eu tenho 2 lavadoras, ao invés de uma só. Aí tem estrados, tem carrinhos, né? Uma balança, então foi colocado mais para dar uma ambientação também no ambiente, né? Dentro da área. Mas isso depois é configurado conforme a necessidade, né? Mas o importante é que as lavadoras apareçam, né? São lavadoras de barreira. E essa aqui, no caso, também ela não é extratora, ela só lava. Os funcionários, eles entram através desse vestiário de barreira, né? Isso aqui é obrigatório, tá? Entra por uma porta, sai por outra, tem que ter chuveiro, é um banheiro. A área para higienização dos carros de transporte, ó, que eu comentei, está bem no acesso, né? Então o carro sujo, ele entra, tira a roupa, depois já é higienizado aqui, já fica tudo próximo, né? Um DML aqui para a área suja. Nesse caso aqui eu não lembro por que não foi feito uma área para depósito de produtos químicos, eu não sei se fica na parte de baixo, esse aqui eu não lembro por que não foi colocado. Mas em algum local esses produtos químicos eles foram armazenados, tá? Mas não está nessa área. Aqui embaixo tem não é bem um subsolo, mas talvez tenha sido colocado embaixo, eu não lembro agora. Depois a área limpa. Saiu das lavadoras, vai para as centrífugas, nesse caso aqui tem a centrífuga. Das centrífugas para as secadoras, para as calandras. Aqui já tem 2 secadoras, 2 calandras. Área aqui de separação e dobragem. Isso aqui é dimensionado também pela empresa que vai fornecer os equipamentos, tá? Não sei exatamente como é que eles calculam quantas secadoras, porque vai depender da capacidade da secadora. É um cálculo assim que geralmente esse pessoal que acaba realizando, né? Pela experiência, pelo know-how deles, né? Mas, se em algum momento eu ter essa fórmula mágica de como é que se calcula exatamente, né, eu passo para vocês, né? Talvez lá na frente, quando a gente entrar ali na fase 2 do treinamento de projetos mesmo, né, e a gente se aprofundar na parte de lavanderia, talvez eu chame um fornecedor de lavanderia para dar uma palestra para nós, explicar algumas questões, né? Aí a gente acaba se aprofundando, né? Mas agora é mais uma visão geral. Então, calandras, secadoras, centrífugas, né? Vocês já estão ambientados aí com os equipamentos. Aqui tem uma área de passação, uma área de costura, novamente uma área de costura, uma área de embalagem, uma sala de armazenagem, uma área administrativa. Não foi colocado vestiários aqui exclusivos para lavanderia, por quê? Os vestiários centrais estão aqui do lado. Então, o pessoal da lavanderia da área limpa utiliza os mesmos vestiários centrais. Lembra, né, que eu comentei que eles não precisam estar em loco, né? Como tem os vestiários aqui próximo, o funcionário da lavanderia da área limpa pode usar os vestiários centrais, né? Não tem problema nenhum. E para a gente finalizar, esse aqui é um pouquinho maior ainda, né? Então, coincidentemente, acabou ficando numa certa sequência. Então, esse hospital aqui é um hospital, gente, eu acho que deve ter aí uns 200 leitos. Eu até já andei mostrando esse projeto quando a gente teve uma aula de apoio técnico e logístico, né? Então, é um bloco que foi construído no fundo do hospital. É um bloco industrial, né? Ele tem, nesse bloco, ele tem lavanderia, tem farmácia central, tem almoxarifado, em cima ele tem cozinha, tem lactário. Então, toda essa parte ficou nesse bloco. Então, nessa parte está a lavanderia. Então, a lavanderia, né, só vocês observarem as características, ó, segue o mesmo conceito, né, temos a área suja, então o acesso, né, dos carrinhos vem através das circulações, chega na área suja, tem as lavadoras, essas lavadoras aqui,
acho que é de 140 quilos, essas duas lavadoras são de 140 quilos, essa aqui de 60, é pelo código do fornecedor. Os projetos que eu mostrei para vocês antes era de 50 quilos, essa aqui já é de 140, olha só. Então já são equipamentos maiores, tem um DML, tem uma área para depósito de produtos químicos, e essa área aqui acabou sobrando na época, não sei pra, né, em que eles aproveitaram. Vestiário de barreira, e uma área para higienização dos carros de transporte. Tá? Então, a área suja está totalmente independente, né, da área limpa, tem apenas visor, aí depois alguma comunicação, né, com a outra área, mas não tem ligação direta. Tá? A área limpa, deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Então, a área limpa, ou melhor, saindo aqui das lavadoras, ó, nesse caso aqui, ó, a gente não tem centrífugas. Ó. Por quê? Essas lavadoras, elas já são extratoras, elas já fazem o processo de centrifugação. Então, já simplifica o processo. Né? É um espaço físico que não tem necessidade. Então, tem apenas uma área aqui de separação, de dobragem. Né? Claro que vai ter aqueles carros, né? Ou aquelas caixas que a gente viu, tem aquelas caixas d'água de fibra, que aquela imagem que eu mostrei para vocês tinha, que vai armazenar essas roupas que vão sair das lavadoras. Então a gente tem as secadoras, tem 3 secadoras, e as calandras. Ó. Essa calandra é aquela mesma que a roupa ela entra pela frente e sai pela frente também. Essas secadoras, a secadora está isolada numa área confinada, por causa do calor, e ela tem um acesso de manutenção pela parte dos fundos. Então, o calor da secadora ele não fica direto dissipando dentro do ambiente. Então, esse aqui é o salão de trabalho, né? Secadoras, calandras. Tem uma parte de passagem, ó, apenas um ferrinho aqui, uma área só de passagem. Uma área de dobragem, costura, novamente, ó, uma área de costura. Uma área de armazenagem geral. E nesse caso aqui, o hospital tinha solicitado uma área exclusiva para fazer a dobragem das roupas do centro cirúrgico e da CME. Enfim, é um processo deles, né? Então eles solicitaram essa área, mas daí é algo específico para esse projeto. E os sanitários dos funcionários acabam utilizando o próprio sanitário geral aqui do pavimento. Como não tem paciente nessa área, é uma área só de serviços, né? Então, ele não precisa ficar dentro da área ou ser exclusivo para a lavanderia, então tem os sanitários também próximo, né, da unidade. Aqui no acesso tem um DML geral, que acaba atendendo todas as áreas do pavimento e também a própria lavanderia. E uma sala administrativa. É sempre bom quando posicionar essa sala administrativa, que ela fica assim meio no formato de ilha, né? Ou no aquário, que a gente diz. Na cozinha também a gente costuma fazer isso, onde o coordenador da unidade ele consiga ter uma visão maior de todo o processo. Então, nesse caso, a sala administrativa ela tem uma visão para a área suja, tem um visor aqui para dentro, e ele tem uma visão aqui com todo o salão do processo. Tá? É sempre importante que se tenha, mesmo que ele esteja aqui de costa, né? Mas ele consegue ter essa visão. Tá, isso aí são, às vezes, detalhezinhos importantes. Vocês já projetaram uma lavanderia? Alguém já passou alguma dificuldade? Agora você já tem alguns subsídios aí para projetar uma lavanderia. Tá, vocês vão ver, vocês viram ali que não é algo assim complicado, né? É algo até o fluxo é até simples, né? Eu acho que a maior questão ali da lavanderia, sabe qual é que é? É saber exatamente os equipamentos que vão ali dentro. Porque é com o equipamento que a gente acaba dimensionando melhor o espaço físico. Né? Saber, pô, vai uma lavadora, vai 2, vai 3, qual é o tamanho dessa lavadora, né? Porque tudo isso aí ocupa espaço. A quantas secadoras, se vai uma calandra menor, se vai uma calandra maior. O segredo é esse, é saber os equipamentos que vai. Sabendo os equipamentos, gente, daí é só questão de respeitar a área suja, né? Que é aquele conceito ali que eu mostrei para vocês, e a área limpa. Né? É isso aí. Não tem muito mistério, não tem muito que se alongar, na verdade. É esse que é o conceito. Então, o segredo é os equipamentos. Tá? O dimensionamento dos equipamentos.
E aí isso é aquilo que eu falei para vocês, são informações que a gente obtém dos fornecedores. Eu acho que não tem ninguém com uma melhor informação que possa te passar do que os fornecedores dos equipamentos. E com certeza eles vão querer ajudar vocês, né? Que eles querem vender os equipamentos, então vocês podem pedir um pré-dimensionamento. É isso que a gente faz. Aí a gente não erra, né? Porque daqui a pouco, se vocês forem fazer por conta, né? Eu acho que eu vi um projeto que foi utilizado 2, que foi utilizado 3, ou um projeto que é parecido com o meu, né? Não façam isso. Sempre peçam uma assessoria de um outro profissional. E eles vão querer ajudar vocês e vocês vão ser assertivos, né? Imagina vocês dimensionarem uma lavanderia, projetarem ela, porque assim, a vigilância não vai analisar se ela está bem dimensionada ou se não está, né? Se a secadora está dimensionada correta, se a lavadora... Isso ela não quer saber, ela quer saber apenas se a lavadora é de barreira, né? E se tu tens ali o fluxo, né, o mínimo possível, né, que atenda o que preconiza a legislação. Então, nunca se aventurem a fazer algo por conta no dimensionamento desses equipamentos sem ter uma assessoria, tá? Só isso. O resto é isso que está ali no projeto. Não tem muita... E cuidado do local, né, onde vai ser colocada essa lavanderia. Vocês viram, né, que eu comentei, ela é extremamente quente, um ambiente muito quente, chega a ser até insalubre, né? Então, regiões muito quentes, isso acaba gerando um desconforto muito grande, então tem que cuidar muito com a ventilação. Claro, daí coloca a tela, né, nas janelas, um bom sistema de exaustão. Então, o calor é sempre complicado na lavanderia. E tem muita umidade, uma área muito úmida, né? Tem que cuidar com os materiais de acabamento. Não tem nenhum material de acabamento específico, que, geralmente na lavanderia tu usa um piso industrial, um piso de alta resistência. A gente tem costume de usar o GAIL, né? Quando o estabelecimento tem recursos para pagar. Que aquela cerâmica estrudada a gente usa muito em cozinha, né? Um piso industrial, né? Então é um piso de alta resistência. Tem que ter resistência ao escorregamento, sem dúvida, né? Uma área muito molhada, produtos químicos, né, que são utilizados dentro da lavanderia, tá? Mas fora isso não tem nada assim muito específico, tá? É mais isso que tem que ter o cuidado. E claro que depois as instalações, né, gente? As instalações vai ter grelhas no piso, né, para escoamento da água e tal, mas tudo isso a gente vai dimensionando depois conforme também os equipamentos, né, a própria infraestrutura, conforme o dimensionamento dos equipamentos, o próprio fornecedor vai passar essas informações, tá? Então, é isso que vocês têm que cuidar. Fora isso, assim, não tem nada muito específico, sabe? Sobre a entrada dessas máquinas. As máquinas são pesadas, né? Lavadora, secadora, por isso que é importante que esses equipamentos eles fiquem no pavimento térreo. Eles fiquem no pavimento térreo, no lugar de fácil acesso. Tá? Vai que tem que retirar um equipamento desse aí para alguma manutenção, alguma coisa, apesar que isso se faz em loco. Mas tem que ficar no lugar de fácil acesso, aquilo que eu falei. Os equipamentos eles vibram, aquela centrífuga, né, ela vibra bastante, então por isso que tem que ficar no térreo mesmo. A questão da abertura ampla, sim, é importante, né? Mas essa questão das aberturas aí vai depender muito do tamanho dos equipamentos que vai ser colocado ali dentro. Então, é importante que você saiba primeiro qual é a dimensão desses equipamentos que vão ali, por isso que eu falei que é importante você ter essas informações, porque as secadoras são altas, vocês viram ali, né? Pô, são equipamentos enormes, né? Dependendo aquela calandra, olha o tamanho daquele equipamento, é enorme também. Então, se tiver que tirar esse equipamento lá de dentro, tem que ter, né, alguma porta dupla, né, de acesso desses equipamentos. Então, mas isso aí você vai conversando com o fornecedor, ele mesmo vai te orientar, tá? Sim, esse caso você deu exemplo de lavanderia hospitalar, né, dentro do hospital. Se caso aparecer, no caso assim, uma lavanderia industrial, que seria terceirizado, o procedimento de projeto, essas coisas todas, se enquadra nisso também?
a RDC, essas coisas. Assim, a RDC, ela é exclusiva para a área da saúde. Né? Então, assim, mas existem lavanderias industriais que o foco dela é apenas estabelecimentos de saúde. Né? Então, ela vai ter que seguir na íntegra a RDC 50 e a outra RDC. Mas eu já peguei um caso uma vez que tinha uma lavanderia que ela processava roupas de hotéis e queria processar também roupas de hospital. Então, teve esse caso. Isso pode ser realizado, só que ela tem que ter duas linhas de produções distintas. Ela tem que ter uma linha de produção apenas da parte, naquele caso, apenas da hotelaria, e uma outra linha de produção, digamos assim, do hospital. A vigilância exigiu que ela segregasse. Então, internamente, ela estava dividida em duas. Ela só afunilava lá no final, depois que a roupa tivesse já lavada e embalada, aí ela afunilava. Mas todo o processo era separado, não misturava. Agora, quando a lavanderia é só a lavanderia, digamos, industrial, que vai atender hotéis, digamos assim, aí eu não sei te falar se tem alguma outra legislação específica, né? Porque daí é uma área que a gente não atua. Então, se for da área da saúde, segue a RDC 50. Mas eu imagino o seguinte, claro que se for a lavanderia de hospital, a gente não vai ter uma área suja, né, Lívia? A gente não vai ter uma área contaminada, que é um hospital. Aí o entendimento é outro, não vai ter a necessidade de vestiário de barreira, né? Então já muda o conceito, né? Porque daí não tem o problema da lavanderia hospitalar, o que é? É a contaminação. É a área contaminada, né? E numa lavanderia que não atenda a área hospitalar, não vai acontecer isso, né? Então o conceito muda um pouco, sabe? É muito mais simples, né, do que essa parte hospitalar. Mas se atender hospitalar tem que separar, tá? É dois fluxos totalmente separados. Joia, pessoal? Quando esse Oi, serviço é terceirizado, só precisa de uma sala de armazenamento, né? Para botar os carrinhos. Isso, conforme eu tinha comentado ali, né? Quando o serviço é terceirizado, Luan, você vai ter uma sala de armazenamento geral de roupa suja no hospital. Tá? Ou numa clínica também, se for o caso, né? Mas aí é um entreposto de roupa suja. A gente fala assim, ó, quando é terceirizado, tu vai ter um entreposto de roupa suja e um entreposto de roupa limpa. Tu tem que concentrar esse material para que quando chega o serviço terceirizado, né, não tem que ficar catando roupa de tudo que é lugar, né? Ela está toda centralizada num único local. Mas é isso mesmo, tá? É só ter uma sala de armazenamento de roupa suja, de preferência no pavimento térreo, um local de fácil acesso, né, para que o caminhão do serviço terceirizado ele possa acessar com a maior facilidade. Pessoal, então, joia, né? Foi bacana dar essa aula para vocês, gostei muito, né? Um tema bem legal, bem bacana, né? Saímos um pouquinho da área assistencial, fomos agora para a área de serviços de apoio, para a gente ver, né, como a área hospitalar ela é fascinante, né, gente? Olha só, a diversidade que a gente tem dentro de uma área dessa. Agora, pô, estamos vendo lavanderia. Daqui umas semanas a gente vai tratar do quê? De cozinha, a cozinha industrial. Então, olha só como é bem diversificado. Né? Então, acaba empolgando, né? Porque, porra, toda hora é um conhecimento diferente, um negócio diferente, a gente nunca cai só na mesmice, né? A amplitude de conhecimento é muito grande. Gente, então, foi um prazer encontrar vocês novamente aí na nossa tradicional quinta-feira. Assim, gente, ó, toda quinta-feira tem algum evento, tá? Então, às vezes o pessoal questiona se hoje tem aula, se não tem aula. Toda quinta-feira vai ter alguma coisa. Então, uma quinta é aula, a outra quinta vai ser a mentoria. A menos que não tenha ninguém para participar da mentoria, né? Porque daí não dá tempo de eu preparar uma aula de uma semana para outra, né? Porque isso aqui acaba demandando um pouquinho de tempo, né? Não é assim, não é só estralar os dedos e fica pronto, né? Eu tenho que tentar montar alguma coisa que fica didaticamente fácil para vocês. Mas toda quinta-feira vai ter alguma movimentação, tá? Então, pelo menos até final do ano, e daqui a pouco eu resolvo mudar alguma coisa, né? Eu acabo não sossegando muito, assim, mas a gente vai avançando aos pouquinhos. Tá bom, gente? Então, um abraço para vocês aí, um bom resto de semana, né? Uma boa sexta-feira, né? Bom final de semana, né? Votem consciente aí, né? A partir de segunda-feira a gente, né, pode ter aí uma nova realidade aí, a gente não sabe, né? Mas vamos lá. Vamos cada um exercer o seu
dever aí de cidadão. Um abraço, Boa noite gente. a todos. Boa noite. Até mais.